Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. E esse exercício faz parte da nossa série Estuda Mais Responde, que é a série aqui do canal, onde você faz uma pergunta e eu respondo ela em uma videoaula assim como essa. Se você quiser participar dessa série mandando questões de Química, é só você ir nos comentários desse vídeo aqui ou de qualquer outro vídeo do canal Estuda Mais, colocar a hashtag Química e logo depois a sua questãozinha. Você pode também mandar o seu nome completo para que eu diga aqui quem foi que enviou essa questão. No caso desta questão, quem mandou foi Benjamin Jr. E ele pergunta para a gente: cite as principais características do modelo atômico de Rutherford. Bom, o modelo atômico de Rutherford é aquele modelo que ele veio a partir daquela experiência onde a gente chocou partículas alfas, como se eu estivesse lá, onde ele chocou partículas alfa numa folha de ouro, né? Então tinha uma folha de ouro, aí ele conseguiu ver ali que algumas dessas partículas elas voltavam, algumas elas atravessavam a folha. Então ele conseguiu observar algumas coisas ali e a partir dessa experiência ele fez um modelo atômico que hoje é conhecido como modelo atômico do sistema solar, né? Ou seria ali... a gente tem diversas analogias quando a gente fala de modelos atômicos. O de Dalton a gente chama de modelo da bola de bilhar. O de Thomson como modelo atômico do pudim de passas, né? Do cookie, sei lá. Tem gente que chama o modelo atômico de Rutherford como o modelo atômico do sistema solar, né? Olha que bonito, não? O que significa isso, né? Significa que a gente tem um núcleo nesse átomo, é um núcleo bem denso, tá? E a gente tem ali também a eletrosfera, onde a gente tem as camadas do átomo. E nessas camadas do átomo a gente encontra os elétrons. Mas meu desenho é feio demais. Olha só, eu vou colocar aqui embaixo para a gente mais ou menos como é que funciona. Ele descobriu que quando as partículas alfa elas se desviavam e umas até voltavam com um ângulo de 180 graus, batiam e ricocheteavam de volta, né? Elas voltavam para o mesmo local de onde elas tinham partido. Por que isso acontecia? Porque o átomo ele tinha alguma coisa bem densa e alguma coisa bem pesada no seu interior. E essa coisa bem densa é o que a gente chama hoje de núcleo, tá? Então, uma das coisas que é uma das características importantes do átomo de Rutherford é o fato de existir um núcleo, tá? Porque até o átomo de Rutherford a gente não falava em núcleo, a gente não falava, né, nessas partículas como se elas pudessem ter ali uma concentração maior de matéria em alguma parte. Então a gente tem um núcleo e a gente tem a eletrosfera. A eletrosfera é a parte do átomo onde a gente tem... Ó, tá ficando bonitinho agora que eu tô roubando, né? Então, opa, tem que fechar certinho. Então, a eletrosfera é a parte do átomo onde a gente tem os elétrons, beleza? Então, como que funciona? Dentro do núcleo, a gente tem cargas que são positivas e temos cargas que são neutras. As cargas que são neutras são chamados nêutrons e as cargas positivas são chamados prótons, tá? Então, dentro do núcleo a gente tem prótons, deixa eu tirar isso aqui, tá? Aqui, ó, temos os prótons e temos também os nêutrons. Os nêutrons não têm carga e os prótons têm carga positiva, beleza? E temos na eletrosfera, que são essas camadas, os elétrons. Tá? Então, vou colocar aqui na segunda camada 8 elétrons, que é o número máximo de elétrons que ela comporta. E na outra camada vou pôr um elétron aqui apenas. Então, olha só, eu tenho as camadas onde eu encontro os elétrons. E o conjunto de camadas é chamada de eletrosfera. Eletrosfera. Na eletrosfera, a gente encontra os elétrons. Os elétrons que possuem cargas negativas, tá bom? Então, olha só, um átomo de Rutherford, ele é esse átomo aqui, tá? O que a gente pode tirar de interessante? O que são as características? Eu deixei a experiência dele aqui no meio, né? Tirar a experiência dele daqui. Tirar essa última camada também. Olha só, a gente tem esse aqui como sendo o átomo de Rutherford. E o que a gente pode falar aqui como sendo
coisas importantes, né, características importantes desse átomo dele. A gente tem uma carga positiva e a maior parte da massa elas estão condensadas, né, numa região bem pequena dentro do átomo, que é a região que a gente chama de núcleo. No meu desenho parece que o núcleo não é tão pequeno assim, mas ele é. Tá? Um núcleo ele é um pedacinho muito pequenininho dentro de um átomo. E dentro do núcleo a gente tem ali toda a massa praticamente do átomo. Tanto para vocês verem, quando a gente vai calcular o número de massa de um átomo, a gente pega número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons, ou o número atômico mais o número de nêutrons. É porque o número atômico é igual ao número de prótons, tá? Então dá na mesma se eu utilizar um ou outro nessa fórmula. Por que a gente não coloca o número de elétrons para calcular a massa de um átomo? Porque o elétron tem uma massa irrelevante. A massa do elétron é muito pequenininha. Para vocês terem ideia, a massa de um próton é 1836 vezes maior do que a massa de um elétron. Então, a massa do elétron é irrelevante, tá? Para a gente fazer o cálculo da massa de um átomo. Então, a gente descobriu que ali no meio vocês já notaram que eu quero estar na história, né? A gente descobriu, nem estava lá, o Rutherford descobriu que existia ali uma concentração de carga positiva numa parte bem pequena do átomo, que é o núcleo, e a massa do átomo ela estava naquela parte, tá, que tinha carga positiva. A outra parte do átomo era uma parte praticamente cheia de vazios, ou seja, o átomo, a eletrosfera, ela praticamente não tem nada, são espaços vazios aonde os elétrons eles circulam nela, tá bom? Então são as regiões onde o elétron ele se movimenta. E essas regiões, né, são as órbitas, que é onde o elétron fica, tá? Os elétrons então ficam andando aí pelas órbitas da eletrosfera. Então, ó, vamos lá. Coisas importantes. Carga positiva e a maior parte da massa estavam densamente concentradas em uma região extremamente pequena, que é o núcleo, beleza? Primeira coisa, anotou aí? Segunda coisa importante, essas porções muito pequenas, tá? Que a gente falou onde tem a massa, é o que a gente chamou de núcleo. Na verdade, já faz parte da primeira coisa importante. Segunda coisa que eu vou falar que é muito importante, o núcleo ele é cercado de elétrons que se movem ao redor do núcleo, só que com uma velocidade muito alta. E esses elétrons que estão aqui nessas órbitas, tá? Nessas camadas, eles se movimentam em velocidades muito altas, circulares. Então a gente chamou essa região, essas camadas, de órbitas. Então os elétrons eles ficam circulando aqui. Claro que hoje em dia a gente sabe que não é dessa forma e que esse modelo atômico de Rutherford ele está também ultrapassado. Veio o Bohr para fazer algumas correções em relação ao modelo de Rutherford, tá? Não teria como os elétrons se movimentarem dessa forma aí, tá bom? Por causa de força, aceleração centrípeta que jogaria os elétrons para dentro do núcleo. Mas isso não vem ao caso agora. Não vamos matar o modelo do cara aqui não. O que mais a gente poderia dizer? Que o modelo atômico de Rutherford ele se assemelha a um sistema solar, né, onde a gente tem o núcleo como sendo, eu vou colocar aqui como sendo o Sol, entre aspas, ele não é um Sol, tá? E a eletrosfera, onde eu tenho os elétrons, como se os elétrons eles fossem planetas. Por quê? Porque o núcleo está lá no meio e os elétrons ou planetas ficam circulando o Sol, beleza? Então, basicamente, aí são algumas das informações, algumas das características que são importantes e que são relevantes em relação aí ao modelo atômico de Rutherford. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula, né, que é uma resolução de uma questão, mais uma explicação, né, sobre o modelo atômico de Rutherford. Se vocês gostaram desta videoaula, não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e de compartilhar nas suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal Estuda Mais. Se inscrevam aqui no nosso canal no YouTube, ativem o sininho de notificações e fiquem por dentro de todas as novidades que nós estaremos postando aqui no canal, beleza? Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.